Estamos começando o nosso devocional Tempo com o Pai. Aquele momento que nós tiramos do nosso dia, aquele momento mais importante. Então seja muito bem-vindo nesse canal e já compartilha com quem você ama. Hoje a gente está estudando Romanos. Se você ainda não viu os capítulos anteriores de Romanos, você pode correr os vídeos abaixo e ir entendendo mais o que a palavra do Senhor traz para a nossa vida. Quais são as aplicações diárias. Sabendo que a palavra do Senhor é um manual onde Deus deixou para que a gente pudesse seguir os passos dele, para que a gente possa seguir a vontade dele. Então, muitas vezes você se pergunta, qual é o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui? Quando você busca na palavra do Senhor, muitas respostas acontecem, muitas respostas vêm e você então passa a viver por um propósito. Romanos 6, ele vai trazer a nova vida. Uma vida pela qual você deixa o pecado de lado e passa a viver para a glória do Senhor. E a régua do Senhor é muito alta. Exatamente. Nós já aprendemos aqui em Romanos que não são as obras que nos salvam. Isso traz um questionamento, que é o que vai falar em Romanos 6:1, que vai dizer assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Justamente porque nos capítulos anteriores nós aprendemos que não importa o que você faça, o que te salva é a graça. É você crer que Jesus é seu único salvador. É você crer que ele morreu naquela cruz para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. E entender que não importa quais leis você siga, não é elas que vai te levar a morar com o Pai. Não é as leis, não é as suas obras que vão salvar você. E aí então, por que então que eu vou respeitar as leis e as regras se não são elas que me salvam? É aí que está a grande jogada. É aí que está a graça do Senhor. É pela graça que nós somos salvos. Então, do versículo 1 até o versículo 7, vai estar dizendo que é a morte para o pecado. O velho eu foi crucificado. Não somos mais escravos do pecado. Existe até uma canção maravilhosa que nós não somos mais escravos. Justamente por quê? Porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E isso é maravilhoso. E é esse um dos principais motivos, é esse o principal motivo de que nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor, para que isso entre profundamente no nosso coração e para que a gente possa viver em plenitude com o Senhor. Verso 4 e 5 vai falar sobre uma nova vida em Cristo e que o nosso corpo, a partir do verso 6, ele deve ser instrumento da justiça. Antes nós éramos escravos do pecado. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, a partir do momento que nós dedicamos a nossa vida a Ele, nós cremos que Ele morreu naquela cruz para nos salvar, nós passamos a viver, o nosso corpo deve viver para Cristo. E aí então, não é porque eu vou para o céu que eu pratico boas coisas nessa terra, mas é porque eu amo a Cristo. E a verdade de conhecer isso, de entender que Ele desceu dos céus para me salvar, já é o suficiente, já me basta para que eu queira viver em plenitude com Ele. O versículo 23, que é o que fecha o capítulo 6, ele é tão forte que ele diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, qual a diferença entre o pagamento de um salário e um presente? Você pode conquistar o pagamento do seu salário. Por isso que o salário do pecado é a morte. Você pode conquistar. Porém, o presente não. O presente você não pode conquistar, é de graça. O presente você recebe de graça. Paulo vai ensinar a gente aqui nesse versículo que o pagamento é a consequência inevitável que recebemos por causa do nosso pecado. Então é a morte, o salário do pecado é a morte. Que alívio é saber que Deus oferece a cada pessoa o dom, algo que não podemos conquistar, da vida eterna de Jesus, a partir de Jesus Cristo. Nós não podemos, pela nossa força, pela nossa capacidade, conquistar a graça do Senhor. É somente através de Jesus Cristo. E se você recebeu esse dom, se você já sabe, se você já tem a convicção de que você é salvo, agradeça nesse momento. Glorifique a Deus por isso. E se você ainda não sente que você é salvo, peça a Deus que Ele vai sentir um prazer enorme em resgatar você, em te tirar do lamaçal do pecado. E quando nós falamos isso, me lembra da minha antiga eu, aquela que eu não quero mais, eu não gosto nem de lembrar o tipo de roupa, os ambientes, os lugares, da onde Jesus me tirou e o quanto isso foi transformador para minha vida, porque Ele me limpou.
É como se eu vivesse num lamaçal de pecado, então eu sempre gosto de trazer essa analogia. Imagina um tonel gigantesco de fezes. É como se eu estivesse lá dentro. Apesar de saber que era ruim, todas as coisas que eu fazia, falava e pensava, e estava longe de Cristo, era quentinho e confortável. Então é uma zona de conforto, porque viver no pecado, viver no mundo, parece que é tão mais simples. Viver de qualquer jeito, quando na verdade não é. Quando Jesus me tirou de lá e me lavou, literalmente me lavou, todo o meu ser muda. E toda vez que algo que não é muito coerente com os princípios da palavra do Senhor, com os princípios que Deus já tem me mostrado, eu penso, isso glorifica a Deus ou não? E aí então eu passo a tomar as minhas decisões, não com base daquilo que o meu coração quer, porque o nosso coração é enganoso, mas com base da palavra, com base naquilo como Deus se sente em relação ao que eu vou fazer. Vamos pensar o seguinte, que é a primeira pergunta que se faz lá no versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Ou seja, se nós entendemos agora que é a graça que nos salva, então nós podemos viver de qualquer jeito? Agora imagina você, se você é casada ou casado, você vai olhar para sua esposa que você tanto ama e você vai dizer assim, ela já gosta de mim, agora ela já casou, eu vou fazer tudo o que eu quiser, de qualquer jeito. Ou você vai dizer assim, não, eu amo essa pessoa e eu vou cuidar dela, eu vou fazer de tudo para agradar ela. Qual é a sua posição em relação a isso? É exatamente isso. Quando nós conhecemos a Jesus, nós paramos de pecar, não porque nós queremos ser salvos ou não porque nós temos medo do Satanás, mas nós paramos de pecar porque nós queremos agradar, ser agradável a Deus. Então, essa é a verdadeira sentido da gente estar voltado à palavra do Senhor. Lá em Romanos 6,15 vai dizer assim que o fato de saber que vamos receber perdão não significa que nós somos livres de pecar. Então, quando a gente sabe que é errado, mas mesmo assim dentro de nós algo nos puxa a fazer, a errar, a pecar, a cair, porque o nosso corpo é pecaminoso e nós não somos livres do pecado. Nós conhecemos e nós podemos tomar a decisão, porque a verdade nos liberta. A graça não se destina a incentivar o pecado. Em vez disso, devemos viver em obediência. Existe uma área de pecado na sua vida? Se existe uma área de pecado na sua vida, que você possa pedir a Deus. Porque agora nós temos um livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Você peça a Deus para que Deus tire do seu coração esse desejo de pecar. Seja traição, seja falta de domínio próprio do seu corpo, seja qual área você esteja passando por essa dificuldade, que você possa se voltar a Deus e pedir para que Ele te liberte desse pecado. Porque a sua mente, só pelo fato de você entender que é errado, Deus já está olhando para ti. Deus já está vendo o seu esforço. Mas nós precisamos pedir a Ele força, discernimento, para que a gente possa tomar as decisões certas. Porque na palavra do Senhor Ele vai dizer assim, se você em pensamento desejar o que é do outro, você já pecou. Se em pensamento você imaginar algo, você já pecou. Então peça a Deus para que Ele monitore principalmente os seus pensamentos, porque antes do pecado acontecer, ele acontece na mente. Todas as coisas na nossa vida, antes de acontecer, elas acontecem na nossa mente. Quando nós olhamos lá no capítulo 4, no versículo 17, vai dizer assim, como está escrito, eu constituí pai de nações. Na parte B vai dizer assim, em quem eu creio. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Ou seja, eu penso primeiro, está na minha cabeça, para depois existir. Primeiro você tem a visão, depois que as coisas acontecem. Então, se vem uma visão que leva você a pecar, peça a Deus que Ele tire esse momento, esse pensamento seu. Porque todas as coisas que passam na nossa mente, vêm. Primeiro, pode ser do seu corpo, pode ser... Geralmente é aquela mentalidade já propensa a pecar, porque vem de nós. Então, quando nós pedimos a Deus, existe o Espírito Santo em nós. E aí o Espírito Santo age te ajudando a se livrar desse pecado. Então, que você possa ter mais intimidade com o Pai, para que você possa se livrar e se libertar do pecado, porque você não é mais escravo do pecado. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Deus, e nós pedimos a Deus que o Senhor limpe a nossa mente, que o Senhor limpe as nossas decisões de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Nós pedimos a Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor liberte a nossa mente, para que a gente possa andar sobre os seus caminhos, ó Pai, que nós possamos ser cada vez mais íntimos do Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor essa semana que se inicia, que o Senhor esteja abençoando cada um que está aqui nesse devocional, ó Deus, que o Senhor esteja livrando de todo o mal, livrando de todo o pecado, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.